A paz do Senhor, amados irmãos, amém? Amém? Glória a Deus. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor aí? Aleluia, né? Irmãos, vamos compartilhar a palavra do Senhor hoje. Gostaria que você ficasse bem atento, que é um tema... Eu creio que é um tema que, por mais que às vezes a gente não tenha se acometido profundamente, alguns de nós, em um grau menor ou um grau maior, todos nós já devemos ter passado por esse tipo de problema. Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, 19:4. Primeiro livro dos Reis, primeiro livro dos Reis, 19:4. Esses dias eu estudando, essa água aqui tá boa? Tá? Ah, show. Amém. Esses dias eu meditando sobre a vida do profeta Elias, e o Senhor falou profundamente comigo nesse texto. Eu gostaria de compartilhar com a igreja algumas coisas que o Senhor falou conosco e nos ensinou. Diz assim o texto de 1º livro dos Reis, 19:4. Ele, porém, entrou pelo deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Amém? Feche seus olhos, vamos ler, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, Pai querido, graças te damos pela Tua palavra. Que nessa hora o Teu Espírito Santo venha iluminar, Senhor, as nossas mentes, abrir o nosso entendimento. Que Teu Espírito Santo se comunique com o nosso espírito, com o nosso interior, para que possamos aprender e receber a revelação da Tua palavra. Nós repreendemos toda a ação do inimigo, toda a obra de Satanás caia por terra agora, que prende as mentes, que prende a vida, Senhor, das pessoas, que prende o fluir, a atenção. Nós damos ordem no mundo espiritual, caia por terra agora, e o Teu povo seja livre para receber a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu vou falar um pouco hoje sobre o profeta Elias, e o título que eu botei aqui na mensagem foi Elias em crise de depressão. Elias em crise de depressão. Aí talvez você poderia perguntar assim, mas como assim, pastor? Profeta Elias em crise de depressão? Sim, o profeta está em crise. E às vezes nós, num estado de santidade ou de acharmos que todo homem de Deus é um super-homem, achamos que homens e mulheres de Deus não são acometidos desse tipo de problema. Que alguns vão dizer que até doença, porque a depressão ela pode ser, simplificando bem, ela pode ter dois fatores, um fator biológico ou um fator externo, alguma coisa que está acontecendo do lado de fora, que leva a pessoa a um estado de depressão, ou, se for biológico, uma doença, alguma alteração hormonal na química, no corpo, algum fator psicológico, e aí se precisa de um psiquiatra para fazer o diagnóstico. Quando é um problema externo, né, alguma coisa que está influenciando
negativamente a pessoa, geralmente as pessoas procuram um psicólogo, porque é algo comportamental, às vezes um trauma, às vezes algum evento estressante que desencadeou uma crise. E essa crise, não sendo tratada, levou à depressão. Então, todos nós, como eu falei no início, em algum momento da vida, alguns em um maior grau, outros em menor grau, passamos por um tipo de crise ou depressão. Eu estou sozinho ou alguém já passou por esse tipo de problema? Ninguém? Aleluia! Todo mundo está... Aleluia! Ninguém nunca passou por uma crise? Meu Deus! Pensei que eu estava sozinho aqui. Amém. Mas nós estamos diante do profeta Elias, uma figura icônica do Antigo Testamento. Falar de profeta do Antigo Testamento, nós não podemos deixar de mencionar quem? Elias, o grande profeta. Um dos homens, só 2 homens, tiveram a façanha de ser arrebatados vivos, transladados vivos, Elias e Enoque. E Elias foi um deles, um profeta, Elias. Elias é aquele que aparece no cenário de Israel para trazer uma mensagem da parte de Deus. O contexto em que Elias está inserido, Elias aparece no cenário de total apostasia e depravação do governo do rei Acabe. Então, rei Acabe, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que qualquer outros reis antes dele. O livro de Reis, capítulo 18, deixa isso bem claro. Isso começou um pouco mais atrás com Salomão. E depois Roboão. E veio, e o reino foi dividido, e continuou, e com o reino dividido, reis após reis se desviaram do caminho do Senhor. Mas chega Acabe, e a Bíblia nos diz que ele consegue ser um rei pior do que os outros reis. Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então, Israel se desviou dos caminhos do Senhor. Israel adorou a ídolos, a Baal, a Aserá, a Astarote, tantos outros deuses foram introduzidos na nação de Israel, e eles esqueceram o culto do Senhor. Altares foram derrubados por todo Israel. Profetas foram perseguidos e mortos. É nesse contexto que Elias aparece. Um contexto de calamidade espiritual. O profeta é usado por Deus para trazer uma mensagem de juízo e arrependimento. Elias vai até Acabe, Deus fala, vá até Acabe. Ele vai até Acabe e dá uma mensagem do Senhor: não vai chover sobre a terra, pelo menos 3 anos não vai haver chuva. Por que não vai haver chuva? Um juízo, uma sentença do próprio Deus, Elias está proferindo contra Acabe e o reino de Israel. Porque Israel havia se desviado. Então a mão de Deus começa a pesar sobre a nação. Vocês sabem que num cenário de seca, os problemas começam a surgir. Problemas econômicos, problemas físicos, problemas na agricultura, fome. Diversos tipos de problema advêm da falta de chuva.
Porque se você não tem chuva, você não tem o bem maior para o sustento da vida. Você não tem agricultura, você não tem saúde, você não tem diversas coisas que são propícias para o desenvolvimento da vida. Deus manda Elias se esconder no ribeiro de Querite. Então, Elias profetiza e depois Deus manda Elias sair. Preste atenção, isso aqui é muito importante. Elias profetiza, depois Deus manda Elias se esconder ou fugir no ribeiro de Querite. Acabe inicia uma caçada ao profeta em vários reinos. Depois disso, que Elias sai do cenário, Acabe manda diversos homens por todo o reino de Israel e por todos os reinos, se você for ler o texto, procurar Elias. Porque Elias, na mente de Acabe, era o causador da seca. Elias foi aquele o qual profetizou e não teve chuva. Então, o problema é o profeta. Acabe não consegue enxergar o próprio erro do povo e de sua mulher, Jezabel, adoradora de Aserá. Ele não consegue enxergar e ele manda a procurar o profeta Elias por todos os reinos. E Elias está escondido, porque Deus deu uma ordem para Elias ficar escondido. Fala assim, Deus deu uma ordem para Elias ficar escondido. Amém. Elias desafia os profetas de Baal e Aserá. Depois de 3 anos, Elias escondido, Elias volta. E Elias vai lá no Monte Carmelo, manda chamar Acabe, e Acabe vem e manda chamar os profetas, 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Aserá, e reúne todos eles. E Elias, usado por Deus, faz um desafio. Nós conhecemos essa história, mas alguns talvez não conhecem. Elias manda lá vem todos os profetas. O Deus que responder com fogo será aclamado Deus em Israel. Peguem um bezerro, cortem no meio, vocês aí, profetas de Baal, cortem 2 bezerros no meio, coloquem lenha e comecem a clamar. Se Deus responder com fogo, ele será aclamado Deus. Mas se não responder com fogo, eu vou clamar. E eu vou fazer o mesmo. E o Deus que responder com fogo será aclamado Deus em Israel. E eles lá começam no ritual deles. Começam a se bater, se torturar, se autotorturar, clamar, se jogar no fogo. E ficam lá até o meio-dia. Os profetas de Baal estão clamando a Baal e a Aserá para que descesse fogo do céu. Mas não caiu nenhum fogo do céu. E Elias ainda chega a tirar sarro com eles. Clama mais alto para ver se o Deus de vocês ouve. Talvez ele esteja ocupado ou fazendo alguma coisa. Isso aqui é só um contexto para você entender aonde Elias está inserido. Amém? Então, depois que os profetas clamam e não vem a resposta de Deus, aí começa Elias. Elias repara o altar, pega 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel, faz um altar, coloca a lenha, pega um novilho, parte, coloca no altar, manda cavar em volta, depois manda jogar água no holocausto, depois manda jogar água de novo, e depois Elias começa a clamar. Ele começa, Deus de Israel, responda, para que saiba que há Deus em Israel, e eu sou teu servo, e pela tua palavra fiz todas essas coisas, e cai fogo do céu, e consome o holocausto, e a nação de Israel se prostra, clamando, dizendo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, aleluia. E aí, Elias dá uma ordem para que os profetas de Baal e Aserá,
quase 1000 profetas, que na verdade não são profetas, são endemoniados, são enganadores. Eles descem e lá, não me lembro o ribeiro, eles são mortos ao fio da espada. Aí você poderia falar, mas isso é duro. Sim, mas era um cumprimento da lei. Elias estava fazendo cumprir a lei. Todo homem ou mulher que levantasse poste ídolos, oferecesse culto a outros deuses, esse tal era digno de morte. E Elias cumpre a lei. Por isso que Elias manda matar todos os profetas. Então é nesse cenário. E depois de Elias ter feito o que fez, Deus ter usado poderosamente os profetas de Baal terem sido mortos, Elias vai orar. E quando Elias está orando, ele tem a revelação de que a chuva ia vir. E ele avisa Acabe, Acabe, vai vir chuva. Corre, porque não vai vir pouca chuva, vai vir muita chuva. E Acabe corre. E a Bíblia diz que Elias correu perante Acabe. Aqui, alguns comentaristas, deixa eu tirar aqui que está me atrapalhando um pouquinho. Alguns comentaristas dizem, porque o texto diz assim, a mão do Senhor era com Elias. E Elias correu à frente, ou perante Acabe. Alguns comentaristas vão dizer que Elias foi tomado de uma presença tão forte, que ele recebeu um poder sobrenatural e correu até Jezreel, 32 quilômetros da onde ele estava, de uma força sobrenatural, e chegou à frente de Acabe. Alguns vão achar que não, simplesmente ele foi tomado de uma força sobrenatural e conseguiu correr junto com Acabe, ou quando Acabe estava correndo, e chegou junto com Acabe em Jezreel, onde Acabe estava hospedado, segundo alguns comentaristas, num jardim numa casa de inverno, alguma coisa assim. E ele é tomado dessa força e vai até lá, alegre, exultante. Ele vai até Acabe. Chegando em Jezreel, Acabe faz saber a Jezabel o que havia acontecido. Que Elias tinha matado os 950 profetas, os profetas de Baal e Aserá. E Jezabel fica irada, porque eram os profetas dela. Então, Jezabel profetiza, declara uma sentença, que no outro dia, ela faria a mesma coisa com Elias. Elias estaria morto. Aí Elias foge para o deserto e entra em depressão. Aqui começa a calamidade de Elias. Aqui que começa a crise, o momento caótico na vida de Elias. É de admirar que um profeta que está fazendo descer fogo do céu, um profeta cheio da presença de Deus, que ouve a palavra de Deus, que alguns capítulos atrás tinha ressuscitado a filha da viúva de Sarepta, um profeta cheio da unção de Deus, ele foge por causa da sentença de uma mulher, Jezabel. Mas nós precisamos entender um pouco mais o que está acontecendo. Elias entra em depressão profunda, porque Elias esperava alguma coisa. Elias, quando vê a mão de Deus agindo, Elias, quando vê o povo se prostrando, adorando e proclamando só o Senhor a Deus, Elias está esperançoso, criando uma expectativa no seu coração de que a nação de Israel e o rei Acabe
e aqueles à sua volta se arrependeriam. Mas não é isso que acontece. Jezabel manda matar o profeta. Então nós vemos Elias entrando nesse estado de calamidade. O texto que nós lemos: ele, porém, entrou pelo deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se à beira de um zimbro, e pediu para si a morte, dizendo: basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Elias é acometido por uma angústia, uma tristeza profunda, uma depressão. Depressão vem do latim depressio, deprimire, que significa apertar firmemente para baixo. Elias está angustiado. Elias está amargurado. O estado depressivo afeta o indivíduo em seu conjunto, uma vez que dificulta a comunicação com os demais e afeta o controle intelectual e emocional da sua vida. Elias perde controle por um instante. O grande profeta, homem de Deus, está amargurado e vai para o deserto. Lembra quando eu falei que nós falamos e o Senhor conduziu Elias ao ribeiro de Querite? Lembra? Agora o texto diz que ele entrou pelo deserto. Algumas traduções dizem ele mesmo foi pelo deserto. Há uma diferença entre Deus te conduzir a um deserto e você mesmo entrar em um deserto. Elias entra pelo deserto. Não é Deus que leva Elias ao deserto. Ele entra agora no deserto. Ele tinha que esperar em Jezreel e esperar uma resposta ou uma direção de Deus. Mas ele fica com medo de Jezabel e foge para o deserto. Amém? Quais são os sintomas, pastor, que Elias apresenta para você falar que ele está em depressão? Vamos lá. Primeiro, Elias está com medo. Diga, medo. Por que Elias está com medo? Porque Elias foge. Elias foge da presença de Jezabel. Então, a depressão, ela muitas vezes, ela é uma série de fatores. E aí nós vamos falar alguns fatores aqui que levaram Elias a um estado de depressão. Não é só um, às vezes é um conjunto de coisas que leva a pessoa a um nível de uma tristeza profunda, a uma crise ou uma depressão. E Elias estava com medo, porque ele foge. Outro ponto aqui, Elias, ele está num estado de isolamento social. Por quê? Porque ele vai para o deserto. Uma pessoa, quando está numa crise, ou está entrando em depressão, às vezes ela está receosa, com medo, e ela fica num estado de isolamento social. Vocês conhecem pessoas assim? Ela se isola. Elias vai para o deserto. Outro ponto, aspecto aqui, sintomas da depressão de Elias. Tristeza profunda. Elias está triste profundamente. Por quê? Como é que a gente sabe que Elias está profundamente triste? Porque ele pediu o quê? A morte. Então, ele está com medo, Elias está se isolando e vem pensamentos de morte sobre a vida de Elias. Uma pessoa em depressão, em crise, ela tem pensamentos de morte ou pensamentos suicida. Nós falamos aqui no início que nós, ou talvez quase todos nós, já tenhamos passado algum tipo de crise, algum nível de crise ou depressão. Eu não sei se alguém já teve esse tipo de pensamento. Medo, isolamento, tristeza profunda, gerando sentimentos de morte.
e até suicídio. Elias não está com pensamento suicida, mas ele está com desejo de morrer. Isso é um sintoma característico de quem está em depressão. E por último, que a gente consegue diagnosticar na vida de Elias, é uma letargia. O que é letargia? Um sono profundo. Algo que está paralisando Elias. Por quê? Porque Elias, se você for ler o texto, Elias está na caverna. Ele vai para o Monte Horebe e ali ele se esconde numa caverna. E por 2 vezes o anjo tem que acordar ele, porque ele cai num estado profundo de sono, de letargia, de desânimo. Pessoas que estão em estado de depressão ou crise, elas querem o quê? Ficar dormindo. Elas não querem ter prazer na vida, elas não querem fazer nada. Elas se jogam, se entregam. É isso que Elias está vivendo. Não precisa ser nenhum psiquiatra, nenhum psicólogo para diagnosticar o que Elias está passando. Porque hoje o conhecimento é democratizado. Hoje você abre aí, você às vezes ouve-se falar muito na TV, programas de TV, você ouve alguns vídeos no YouTube, ou você estuda alguns artigos, você vai ver que Elias está passando por uma crise profunda de depressão. Então, esses são os sintomas de Elias. Agora, o que levou Elias à depressão? Foi só a palavra de Jezabel? Será que foi só quando Jezabel diz que vai matar que Elias tem medo? Se nós formos analisar suas palavras melhores, Elias vai nos revelar mais coisas que levaram ele a um estado de depressão. Reis 19:4. Olha, as causas da crise do profeta Elias podem ser percebidas em suas queixas e murmurações. Elias começa a se queixar e murmurar. Esse é um sinal. Onde nós vamos começar a diagnosticar o porquê Elias entrou num estado de crise. A palavra de Deus diz que a boca fala o que o coração está cheio. Então, quando Elias começa a falar, ele começa a revelar o que está no seu coração. 19, verso 4, vamos lá. Primeira coisa, olha o que Elias diz: não sou melhor que meus pais. Ele começa a dizer isso lá, primeiro livro dos Reis 19:4. Não sou melhor que meus pais. Elias se queixa com Deus, vai para o deserto e diz: ó Senhor, toma agora a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Há pelo menos duas explicações aqui para essa expressão de Elias. Presta atenção. Primeira coisa, Elias está se comparando, Elias está num estado de comparação com seus pais. A Bíblia não fala dos pais de Elias, não fala da sua descendência, mas ele parece que está se comparando. Eu não sou melhor que os meus pais. Talvez os pais de Elias fossem pessoas grandes, pessoas que fizeram coisas grandes. E ele entra num estado de comparação. Talvez Elias aqui esteja também se referindo aos pais mais antigos do que os seus próprios pais. O pai Abraão, o pai Isaac, o pai Jacó. Nós não sabemos. Mas essa expressão parece que Elias está se comparando. E a comparação, ela é perigosa. Quando nós começamos a nos comparar com pessoas e esquecemos aquilo que o Senhor diz ao nosso respeito. E Elias começa a se comparar.
Outra possibilidade dessa expressão, não sou melhor do que meus pais, pode ser no sentido de que Elias está sentindo-se inferior. Por um lado, Elias talvez esperasse ser melhor do que seus pais. E por outro, ele pode estar se sentindo inferior aos seus pais. Eu não fiz o que meus pais fizeram. Eu não sou merecedor de nada. Eu não presto para nada. Eu não vou dar certo. Deus até me usou, mas olha onde eu estou agora. Fugido de Jezabel. E ele começa, e a sua depressão está sendo revelada. A sua crise. Segundo fator, o que ele fala aqui é já no verso 10. Tenho sido muito zeloso. Olha só, vamos ler o verso 10. E disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas da espada. Eu fiquei só e buscam a minha vida para na tirarem. Então, primeira coisa, esse verso 10 revela muito mais. Ele diz, tenho sido zeloso. É como se ele estivesse falando assim para Deus. Deus, eu tenho ido aos cultos. Deus, eu tenho lido sua palavra. Eu tenho cumprido o meu ministério. Eu tenho sido zeloso. Mas o povo de Israel está se desviando. Eu faço, eu prego, eu canto, eu oro. Eu faço tudo certo, Deus. Mas eu não vejo o resultado. Tenho sido zeloso. Eu tenho sido muito zeloso, perfeccionista na tua obra. Eu faço de tudo. Tenho me esforçado ao máximo. Mas o problema é que Elias está olhando para os outros, em vez de continuar fazendo aquilo que Deus mandou. Tem pessoas assim, eu faço, Senhor. Eu estou suando, eu estou de segunda a domingo na igreja e ninguém me ajuda e ninguém faz. Aí começa a olhar para o outro. Começa a olhar os desviados, aqueles que não estão alinhados com o propósito de Deus. E aí sabe o que acontece? Começa-se a gerar uma crise interior. Eu vou fugir, eu vou embora. Só eu faço, só eu dou o dízimo, só eu jejuo, só eu toco, só eu ministro, só eu varro a igreja, só eu lavo o banheiro, só eu tenho sido fiel. E aí ele está olhando agora com os olhos carnais para o quê? Circunstâncias. Quando Deus tem um plano muito maior, quando Deus está vendo o macro, Deus está trabalhando com os reinos, Deus está trabalhando com a nação. Elias, por um momento de crise, está com a visão reduzida ao que só ele está fazendo. Vocês estão entendendo? Diga amém. Insatisfação com os demais. A gente vê isso nessa expressão, tenho sido zeloso. Ele está insatisfeito. E quem disse que vai ser tudo perfeito o tempo todo? Eu só tenho que fazer a minha parte. Eu só tenho que cumprir o meu chamado, o meu papel. Eu só tenho que ir anunciar as boas novas. Vai ter gente defeituosa do meu lado? Vai ter gente fraca? Vai ter gente que não vai estar fazendo? Vai, mas eu vou fazer aquilo que o Senhor mandou eu fazer. Mas Elias está insatisfeito, está se queixando. Irmãos, não tem nada de mal se queixar com Deus. O problema é deixar essas coisas entrarem no nosso coração. Talvez mais para frente eu vou pregar sobre os salmos. Os salmos são lidos. Eles revelam o coração dos salmistas.
É coisa profunda, irmãos, o que os salmistas estão falando para Deus. Não tem nada errado a gente falar para Deus as coisas, temos que falar. O problema é quando essas coisas começam a nos influenciar, nos paralisar, nos levar a crises, a uma tristeza profunda e, consequentemente, a uma depressão. E Elias está insatisfeito. 3, olha a expressão que ele usa: os filhos de Israel deixaram o teu conserto. Ele está decepcionado. Esse povo não guarda a tua palavra. Esse povo se prostitui, adora os balaíns, adora Baal, entrega seus filhos primogênitos para serem queimados vivos. Esse povo faz cultos de orgias a deusa Aserá, a divindade. Esse teu povo não guarda mais a tua lei. Elias está decepcionado, e com razão. Mas mais decepcionado que Elias, quem está é Deus. Mas Deus ainda está tendo compaixão e misericórdia. Mas parece que por um momento Elias não entende. E Elias revela a sua decepção. Esse povo deixou o seu conserto, sua aliança. No mesmo verso 10 ele diz: derrubaram os teus altares. Israel, uma nação monoteísta, receberam as 10 leis de Moisés, receberam a aliança, o conserto, mas eles se desviaram. E durante anos o que? Derrubaram os altares de Deus, para erguer altares aos ídolos. E ele diz: derrubaram teus altares. Sabe que ele está revelando? Já não tem mais esperança. É como se hoje chegassem a prefeitura, os governos, fecharam as igrejas, quebraram a igreja, demoliram os templos. Não tem mais jeito. E Elias é tomado por uma desesperança. Os altares foram derrubados, acabou o culto, acabou a adoração. E Elias começa a nos revelar o que está no seu coração: a desesperança. E ele diz mais uma vez no verso 10: mataram seus profetas. Isso aqui envolve diretamente ele, porque ele é um profeta. E alguns estudiosos vão dizer que ele era um dos líderes da escola de profetas. Se não o líder maior, ele tinha acesso à escola de profetas que havia naquele tempo. E quando ele diz matar os seus profetas, isso revela um evento traumático que ele viu seus amigos, seus companheiros de ministério passar. E consequentemente, ele seria o próximo. Ele está revelando um trauma. Isso é um evento traumático. Matar os seus profetas. Senhor, eu quero a morte. E às vezes nós somos assim. Advém tantas adversidades que nós não conseguimos mais olhar para Deus. Nós não conseguimos mais olhar para o autor e consumador da nossa fé. Porque as coisas estão o quê? Nos pressionando. Estão apertando a nossa alma, o nosso interior. E Elias se encontra nesse estado. E Elias é um grande homem de Deus. Diz assim: Elias era um grande homem de Deus. Ninguém está livre de passar por crises, medo, angústias, tristezas e depressão. Ninguém está livre. Mas é nesses momentos
que nós temos que correr aos pés da cruz de Jesus. É nesses momentos mais difíceis que nós temos que ir para o nosso quarto, fechar a nossa porta e deixar que o Senhor, no secreto, no oculto, venha nos recompensar com uma palavra, com uma direção. E Elias não espera, Elias foge. Mas nós não podemos criticar o profeta. Nós estamos analisando as atitudes, porque certamente, talvez, nós também faríamos mesmo. Outra coisa que Elias revela no verso 10. Eu fiquei só. Olha só o que ele diz. Porque os filhos de Israel deixaram o seu concerto, derribaram os seus altares e mataram os seus profetas, a espada. E eu fiquei só. As pessoas, quando estão num estado de angústia, tristeza, depressão, crise, enfim, o que seja, elas não conseguem enxergar, às vezes, um palmo à frente. Elas são tomadas de um desespero que elas falam coisas que não são verdade. Porque no verso de número 18, o próprio Deus fala para Elias: Elias, também eu fiz ficar em Israel ainda 7.000 de todos os joelhos que não se dobraram a Baal. Ainda tem 7.000, Elias, que não se corromperam, que não se desviaram, que não apostataram da fé. E você está dizendo que você está só. Você não está sozinho, Elias. Mas ele está dizendo: eu estou só. Isso nos revela o quê? Solidão. Pessoa com depressão, ela se sente que sozinha. Parece que ninguém está ao seu lado. Ninguém é suficiente. Nada é suficiente. Porque ela não consegue enxergar. Ela se sente sozinha. Às vezes ela está no meio de uma multidão. Mas ela se interioriza e ela se sente só. A depressão, ela faz isso. 7. No verso 7 ele diz: buscam a minha vida. Não, no verso 10 ele diz assim, no finalzinho: e eles buscam a minha vida. Deus, eu estou só e eles buscam a minha vida. Ele está revelando: eu estou com medo. Eu estou com medo. Eles estão atrás de mim. Da primeira vez, Acabe mandou seus servos por todos os reinos atrás de mim, não me acharam. Mas agora eu estou com medo, porque eu estou só. E eles estão me buscando. E Elias mergulha numa crise profunda. Se pudéssemos resumir o que provocou a crise do profeta Elias, diria que foi uma grande expectativa frustrada. Expectativa de ver a continuidade de um grande avivamento de arrependimento que não ocorreu em seus dias. Presta atenção. Elias está frustrado porque não houve uma continuidade no avivamento que começou lá atrás, quando Deus manda fogo do céu e a nação inteira diz: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas depois parece que tudo se encerra. O povo volta para suas casas e Elias vai correndo adiante de Acabe até Jezreel e espera algo, uma posição de Deus. Mas Elias se frustra, porque nada muda. Elias gerou uma expectativa. Elias gerou sonhos. Elias criou na sua mente cenários que Deus não falou para ele. Elias criou na sua mente expectativas que nunca Deus mandou ele guardar. E ele se frustra. Olha o que diz Russell Norman Champlin.
um grande teólogo comentarista. Elias foi até Jezreel para anunciar sobre como Yahvé tinha feito grandes coisas. Ele era o mensageiro da alegria. Naturalmente, esperava que tal acontecimento ajudasse a reverter a apostasia de Israel. Concordo com essas palavras. Alguém que, como a gente falou, fez tantos grandes feitos, só por uma palavra de uma mulher, entra num estado profundo de crise e depressão? Tem mais coisas aí. Elias tem as suas expectativas frustradas. E nós temos que cuidar com aquilo que nós esperamos de nós mesmos, das pessoas, ou às vezes até de Deus. Porque às vezes nós criamos expectativas de que Deus vai fazer alguma coisa, quando Ele não vai. Ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Se Ele fizer, é Deus. Se Ele não fizer, continua sendo Deus. Se Deus quiser me dar uma mansão, Ele me dá. Ele é Deus. Mas se Ele não quiser me dar, Ele continua sendo Deus. Se Deus quiser me usar poderosamente para pregar o Evangelho com fogo, com glória, com unção, Ele vai me usar. Mas se Ele não quiser fazer, Ele quiser me deixar na portaria, servindo café, apertando a mão e dando abraço na igreja, Ele vai me deixar lá. Não podemos criar expectativas que não são as expectativas e os planos de Deus para as nossas vidas. Estão entendendo? Olha o que diz Salomão, um dos homens mais sábios. Do homem são as preparações do coração. Talvez outra tradução esteja: o homem faz planos, mas a resposta certa vem de Deus. Mas a minha diz assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Sabe que Salomão está dizendo? Sabe que a Bíblia está nos falando? Vocês podem planejar, vocês podem sonhar, mas a resposta vem de Deus. Não coloquem a sua confiança naquilo que vocês podem fazer, porque pode dar errado, e às vezes Deus vai fazer dar errado. Que isso, pastor? Vai. Jonas pega um navio, Deus manda ele ir para onde? Nínive. E ele vai para Tarso. Agora Deus está contra Jonas, atrapalhando os planos de Jonas. Mas às vezes, quando Deus atrapalha, é fruto da sua graça e da sua misericórdia, para que Jonas se alinhasse com propósitos eternos de Deus e pudesse dar fruto aonde? Em Nínive. Se Deus quiser atrapalhar, Ele vai atrapalhar os meus e os seus planos, até que nós nos encaixemos no centro da vontade de Deus. E Elias está frustrado. Elias esperava que fosse aclamado, aplausos, não sei, a Bíblia não diz. Mas Elias fica frustrado, porque o avivamento não continuou. A geração de Israel, o reino continuou dividido. O povo continuou adorando os ídolos. Mas os planos para Elias, Deus já tinha escrito na sua história. Talvez seja fácil analisar um pouco a vida de Elias, porque nós estamos vendo o passado, aquilo que Elias não viu, estamos vendo a vida de Elias, estamos vendo os planos eternos de Deus nas Sagradas Escrituras. Nós conseguimos compreender a trajetória de Israel, a graça, o chamado, a misericórdia de Deus, o plano da salvação. Mas talvez naquele momento Elias não conseguia entender isso.
do homem são as preparações do coração. A Bíblia está falando, vocês podem fazer plano. Vocês podem sonhar. Vocês podem fazer tudo. Mas a resposta vem de Deus. Aleluia. O aval vem de Deus. A assinatura, a aprovação, o decreto, o carimbo do Rei da glória, só Ele tem. Podemos sonhar, podemos almejar, podemos planejar tudo, mas não afunde numa depressão, não afunde numa crise, se as coisas não derem certo. Levante a mão para o céu e agradeça. Senhor, eu sei que Tu tens algo melhor. Eu sei os pensamentos que Você tem sobre mim, pensamentos de paz e não de mal. Eu sei que Tu tem algo melhor lá na frente. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Já vou encerrar. Eu anotei algumas coisas que a gente pode aprender com a vida de Elias, pelo menos com esse episódio da vida de Elias, porque Elias foi um grande homem de Deus, irmãos. Elias foi usado tremendamente, mas por um momento da sua trajetória, da sua peregrinação de vida cristã, ele se deixou se abater e entrou numa crise profunda. Mas Deus, graças a Deus, Deus tira Elias dessa crise. Primeira coisa que nós podemos aprender: os planos de Deus sempre são maiores do que os nossos. Diga assim: o plano de Deus sempre são maiores do que os nossos. Deus já sabia que Acabe e Jezabel não se arrependeriam. Deus já sabia o destino daquela geração e já estava preparando uma geração, já estava profetizando através dos seus profetas uma outra geração, que é a nossa geração, é a igreja do Senhor, os santos do Senhor, que seriam enxertados na videira verdadeira e levariam os frutos necessários que Deus esperava de Israel. Deus está olhando a história de cima e Elias está olhando de baixo. Então, quando as coisas derem errado, confie que os planos de Deus sempre são maiores do que os nossos. 2, devemos ter cuidado com expectativas e sonhos que podem não se cumprir. Às vezes nós sonhamos, nós criamos expectativas, mas nós temos que ter cuidado, porque elas podem não se cumprir. E na verdade, muitas delas não vão se cumprir, sabe por quê? Às vezes nós imaginamos e queremos tantas coisas. Sou só eu que sou assim? Às vezes nós queremos fazer tanta coisa, nós queremos almejar tantas coisas, se pudéssemos faríamos tantas coisas, mas sabemos que nenhuma dessas coisas vão acontecer, a não ser aquelas que Deus permitir acontecer. Cuidado com a expectativa e os sonhos que podem não se concretizar. Não se frustre. Aleluia. Não se frustre se alguma coisa der errado. Se arrependa do seu mau caminho, se for um mau caminho, levanta a cabeça, olha para o autor e consumador da sua fé, não se prive da graça de Deus. Se levante do chão e erga a sua cabeça. Tinha uma música assim antigamente: se levante do chão e erga a sua cabeça. Elias está mergulhado numa crise. Aleluia. 3, só podemos ter certeza e confiar naquilo que sai da boca de Deus. Aleluia.
Só podemos ter certeza e confiar naquilo que sai da boca de Deus. Tem um montão de gente falando coisas no culto, falando profetada, entregando revelamentos. Eles fazem tudo, mas nunca saiu da boca de Deus. As pessoas sobem no altar, no púlpito e falam: Deus vai fazer, Deus vai te entregar. E quando Deus não vai fazer nada, quando na verdade a palavra devia ser: Deus pode fazer. Se Deus permitir, você vai, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Só podemos confiar naquilo que sai da boca de Deus. E aquilo que sai da boca de Deus está na sua palavra. Aleluia. Eu acredito em revelação, acredito em mistérios, acredito nos dons espirituais. Se forem testificados com o Espírito, se estiver alinhado com a palavra de Deus, eu acredito que Deus fala. Deus falou coisas para mim que se cumpriram no mesmo ano. Deus falou, profetizou, decretou, prometeu coisas que se cumpriram. E eu acredito que vai se cumprir outras coisas que Deus prometeu, mas porque saiu da boca de Deus. Então, só creia, só confie naquilo que Deus falar. Tenha toda a certeza que é Deus que está falando. Do contrário, isso vai te levar para uma crise, uma tristeza profunda que pode gerar uma depressão. E existem depressões que levam até a morte, de fato. Quando tem escutado de homens e mulheres de Deus que têm sido envolvidos por tamanha crise e têm tirado a própria vida. Está explodindo aí esses casos na internet. Confie na palavra de Deus. Somente na palavra de Deus. Quarto, grandes homens e mulheres de Deus passam por crises. Olha só que eu estou aprendendo. Homens e mulheres de Deus passam por crise. Crise, tristeza, até depressão. Não dá, como diz o bispo, não dá no poste. Dá em quem? Dá em gente, dá em nós, dá no ser humano. Então, quando você vê um irmão, uma irmã, um amigo, um familiar em crise, não julgue, não taque pedra no telhado do vizinho. Ajude ele, estenda a mão para que ele saia da crise, para que ele saia do estado profundo de letargia. 5, já estou terminando. Apesar das nossas crises e fracassos, Deus se importa. Aleluia. Apesar das nossas crises e do nosso fracasso, das nossas tristezas, Deus se importa. Deus se importa com o que você está passando. Deus se importou com Elias. Elias mergulhado, tomado por decepção, no meio do deserto. Deus manda lá o anjo acordar e preparar comida para Elias. O anjo diz: Elias, acorda, come e bebe, porque o teu caminho ainda é grande. Eu me importo, Elias. Eu estou contigo, Elias. Eu não te abandonei. Às vezes achamos que tribulações, crises, são um sinal de que Deus não está mais conosco. Mentira! Pelo contrário, às vezes Deus deixa para aprendermos mais. Como é que o salmista diz? Foi-me bom ser afligido para que aprendesse do seu estatuto. Deus às vezes vai deixar, mas Ele é contigo. Aleluia. Deus é contigo, irmão. Deus é contigo. Deus se importa. 6. Podemos aparentemente estar sozinhos,
mas não estamos. Ah, Jesus. Às vezes você acha que está sozinho, mas você não está sozinho. É a voz de Satanás, é a voz que tenta te calar, é a voz que tenta te destruir. Você está sozinho. Mas Deus fala: Elias, tu não está sozinho. Ainda tem 7.000 fiéis. Ainda tem muita gente, Elias, que não adoraram, que não se curvaram. Você não está sozinho. Desce, vai ungir o rei da Síria. Passa e vai ungir Eliseu. Você não vai andar sozinho, você não está sozinho nessa crise. Aleluia. Diga para o teu irmão: você não está sozinho. Diga assim: posso contar com você. Aleluia. Você não está sozinho, meu irmão. A igreja de Jesus está aqui, o corpo de Cristo está aqui. Aleluia. A comunhão do Espírito Santo de Deus está aqui. Aleluia. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus está contigo. A igreja está contigo. Aleluia. Você não está sozinho. Última coisa para a gente terminar, que eu aprendo. Quando pensamos que é o fim, ainda tem muita obra pela frente. Aleluia. Você pode agradecer ao Senhor. Não é o fim, ainda tem muita obra pela frente. Aleluia. O ministério de Elias não acabou ali. Deus levanta Elias, dá uma nova unção a Elias. Elias vai ungir reis. Agora você era profeta, você ungia rei em Israel. Agora você vai para as nações, você vai para a Síria, você vai profetizar em outros lugares. O teu ministério não acabou, Elias. Eu sou Deus de recomeço. Ainda não é um fim. Aleluia. Você vai ver coisas grandes ainda, Elias, que eu vou fazer. Vamos ficar de pé. Aleluia. Que você anda abatido, cabisbaixo e sem direção. Aleluia. Eu não sei qual foi o motivo de deixar você caído, mas saiba que Jesus lhe estende a mão. Se levante do chão, ergue a sua cabeça, siga para o alvo que produz salvação. Se levante do chão, ergue a sua cabeça. Derrota não é coisa de cristão. Olha o que diz Isaías 45:2. Vou terminar com esse texto e eu passo para o bispo. Isaías 45, verso 2. Eu irei diante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Aleluia. Deus é aquele que endireita os nossos caminhos. Muitas coisas podem nos levar a uma crise, a uma amargura, uma tristeza profunda ou até a depressão, opressão ou até a possessão. Mas Deus é aquele que endireita os caminhos tortuosos. Talvez muitas pessoas entraram aqui assim, desesperançosas, com os caminhos todos tortos, com a tristeza e uma amargura profunda na alma. Aleluia. Mas Jesus está aqui. Aleluia. Aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Continua olhando por autor e consumador da sua fé, porque só Ele pode endireitar os nossos caminhos. Só Ele pode reescrever a nossa história.
Só Ele pode fazer como fez com o filho pródigo. Traz uma sandália, traz vestes novas, traz um anel, coloca no seu dedo, devolve a autoridade, porque eis que eu faço nova todas as coisas. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Que o Senhor nos ajude. Aleluia.